Adentrar na leitura dessa pesquisa é uma experiência intensa de amarrar laços, entendendo as várias facetas da história dos distritos que compõem o município de Bento Gonçalves. Mas afinal, o que são esses laços? Do que eles são compostos? Quais as linhas e fitas que se entrelaçam no decorrer das épocas? Laços são amarras, são alianças e raízes. No caso dos diversos locais objetos dessa análise, podem ser as similaridades entre pessoas, seja por serem imigrantes, seja pela oralidade, seja por aspectos religiosos, seja pelos saberes e fazeres que muitos trouxeram de sua terra natal e que precisaram ser adaptados ao novo país. Laços patrimoniais remetem aos vínculos que estão ligados ao passado tão presentes no cotidiano. Representando essas conexões de forma concreta, construiu-se um inventário colaborativo que sintetiza os dados captados. Esse levantamento foi abrilhantado com a colaboração de moradores locais que prestaram seus depoimentos aos pesquisadores. Agradecemos aos que dessa forma contribuíram na elaboração desse trabalho. Laços podem ser representados pelas várias rotas que interligam essas localidades. Esses caminhos se entrelaçaram e se comunicaram de um local ao outro, para que ocorressem trocas comerciais, sociais e políticas. O meio de transporte para os deslocamentos também foi responsável pela implantação de várias vilas. Os vários pontos de encontro e de entrepostos eram acessados por vários meios de transporte. Em primeiro lugar, para transportar pessoas e cargas, foram utilizados animais de tração, concomitantemente ao transporte fluvial. Num segundo momento, foram implantadas as vias férreas. Para essa implantação, foram necessárias as construções de vilas de operários que trabalhavam nessas construções. Em terceiro lugar, veio a construção de rodovias, que possibilitou o escoamento mais rápido da produção e alavancou o crescimento populacional de diversas localidades. Laços são encontros familiares, onde a culinária, as cantigas e jogos de lazer permitem a continuidade de costumes e saberes. Os encontros religiosos perpetuam as crenças e a fé, trazendo esperança nos momentos difíceis de separação e até de morte. Essas práticas caracterizam o patrimônio imaterial, que ainda inclui as danças, as orações e as lendas, que são transmitidas oralmente de pai para filho e materializadas em documentos e fotografias. Laços também são caracterizados na composição de materiais para a construção das edificações, que constituem parte do patrimônio material local. Entender, além dos materiais utilizados, quais são as técnicas construtivas aplicadas, permite compreender a capacidade dos primeiros imigrantes na ação de edificar. As técnicas como o manejo da madeira, o manejo das pedras de basalto, em especial para erguer os porões, imprescindíveis para a conservação dos alimentos quando não havia energia elétrica, o manuseio do ferro, presente em detalhes de esquadrias e na estrutura dessas edificações e tantas outras, diferenciam a arquitetura dos distritos. Algumas das edificações representativas desse patrimônio são residências, capelas, igrejas e cemitérios, casas de comércio, moinhos e pequenas indústrias, entre outras. Mas como é possível preservar e perpetuar todos esses laços que são patrimoniais, pois contam a história através de todos esses elementos imateriais e materiais? Este é o objetivo principal do conteúdo desse levantamento técnico histórico: preservar, através de narrativas atualizadas, algumas especificidades dos distritos de Bento Gonçalves a serem abordadas aqui. Estão disponíveis de forma virtual os inventários das edificações, dos sítios históricos, os roteiros turísticos implantados e sugeridos
e, em especial, a paisagem natural deslumbrante de montanhas, parreirais, matas e rios. Este material também servirá de aporte teórico para a educação patrimonial no ensino fundamental e no ensino médio. Os estudantes da região e outros que também se interessarem poderão conhecer melhor o contexto histórico local e suas representações. Enfim, Laços são os profissionais amantes da preservação dos patrimônios e que uniram forças, criando vários laços, para construir esse trabalho que, mesmo num momento pandêmico, trouxe novas narrativas para corroborar com o atual inventário dos patrimônios. Agradecemos a toda a equipe do Museu de Bento Gonçalves, historiadores, arquitetos e urbanistas, fotógrafos e estagiários que se empenharam incessantemente na pesquisa e na escrita deste trabalho. Agradecemos também as alunas e professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo da UX, Universidade de Caxias do Sul, campus de Bento Gonçalves, que auxiliaram no levantamento de dados de alguns distritos. Temos a certeza de que é o início de uma pesquisa que ainda possui muitas facetas escondidas e que precisam ser reveladas. A continuidade deste trabalho acrescentará novas narrativas, que proporcionarão novos conhecimentos, contribuindo para a educação e preservação patrimonial. Na realidade, é um comprometimento que eu adquiri justamente por Caminhos de Pedra ter todo esse envolvimento com a comunidade. Eu assumi o compromisso de presidente da associação justamente para quê? Para que novos empreendimentos, novas famílias, novos saberes fazer-se seja dado a cada ano que passa, dependendo de conforme a necessidade que vem vindo, partindo de uma base leal, história e cultura. Ele é um marco e ele precisa ser olhado, eu sempre digo, para o município, ele é uma renda que volta em impostos, e ele é um marco cultural que beneficia não só o povo daqui, os de fora também. Então nós estamos com uma ideia muito forte, então estamos com vários grupos de planejamento dentro da associação para criar laços fortes com o município, para que quando a pessoa chega aqui, ela já tenha uma linha. Isso pode nesse lugar, isso não pode, isso se encaixa no que eu pretendo, isso não se encaixa. Para quê? Para não ocorrer uma mistura do ontem com o hoje, mas muito modernizado. Não que a gente tenha que viver naquela época lá, claro, mas ter um equilíbrio. Então a gente quer muito que se olhe para o Caminhos de Pedra com um olhar diferenciado, digamos, com um outro projeto que vem vindo ali, que ele não é com aquela visão cultural. Claro. Então a arquitetura, a gastronomia, que ela seja preservada, não que ela seja, como que eu digo assim, não sei como é que eu posso explicar essa palavra, destruída. Descaracterizada. Descaracterizada. Então o que a gente está pretendendo muito? Que essa parte do patrimônio que se mantenha aqui entre Caminhos de Pedra, porque a gente tem vários grupos que trabalham no lado também do município. Eu estou falando, por exemplo, do grupo do pessoal dos distritais. Certo. Que quando eles chegam até a prefeitura dentro das leis, aquela lei fala a mesma língua daqui. Para não correr impacto com a comunidade, não perder a caracterização. Então isso a gente é uma coisa muito forte que a gente está tentando fazer esse laço patrimonial que vocês estão implantando hoje, da Secretaria da Cultura, com a Secretaria do Turismo, com o IPURB, com a Secretaria de Finanças, falem todos a mesma língua. Sim, essa parte da HCM é interessante, porque tudo uma história deles, né? Teve moinhos também aqui no início, o Nardon, bem no início, teve o primeiro moinho praticamente aqui do Vale. A primeira vez que foi ligada a energia elétrica, tinha uma pequena usina aqui perto da Tecnovim, e tem muitas partes no interior mais escondidas que o pessoal não conhece. Tem muita história aí que o pessoal não se interessou, alguém em pesquisar, né? Sim. Tem muita coisa escondida, casarões. Aqui na Leopoldina também tem um casarão incrustado entre 3, 4 casas que ninguém conhece, ninguém vê. E acabou desabando, né? Até a Cristiane Bertocco me acompanhou uma vez lá, vi umas fotos desse casarão. É uma pena. E a senhora nasceu aqui na linha Eulália? Hein? A senhora nasceu aqui na linha Eulália? Aqui nessa casa. Ah, que legal! Aqui nessa casa. E depois fomos crescendo, somos 10 irmãos, então tu vê, era bastante gente, né? E a casa é a mesma. Sim. Quando o pai casou, então
Tinha só aquela parte do lado, eles só fizeram essas duas peças aqui mais. Quando o pai resolveu casar, então fizeram até duas. Porque eu acho que eles disseram, vem mais gente aí. A gente se virava. A gente nos era pequena, conforme dava, o vô, meu vô, fazia nós ir lá na cervaria tirar leite. Então, para aprender a tirar leite. Mas então, o que ele fazia? Ele fazia nós tirar leite das vacas que estavam secando. Para aprender, né? E depois, então, tá pondo as vacas. E depois, quando nós aprendemos que deu, que sabíamos tirar, aí nós tirava. Mas nós tinha ali, tinha vezes que nós tirava 100 litros de leite. Eu sei que falaram várias vezes de uma pequena ponte de pedra que tem ainda um sistema, brasão imperial, que ainda da época do Império. Isso seria interessante. Foi uma aluna aí do colégio que falou, né? E só que eu nunca consegui achar fora, daí a criança, eu ia 10, 12 anos, eu não lembrei quem era, né? Sim. Não preservei, eu acho que é uma zorra, não tenho certeza. Teria que ver, se tentar achar, porque tem algumas travessias de rio com pedra, né, feitas de pedra. Isso bem em forma de arco, é interessante, possivelmente achar isso, né? Daquela ferraria que tinha uma vez aí na Tecnovim, uma enchente levou embora, né? É do Zandonai. E dessa ferraria, descobri que a minha tia estava com as pedras, os rebolos que usavam para movimentar uma parte dela, né? Que era com a água. Duas das pedras ela tem lá, com aqueles veios no meio. Não sei se é para moer alguma coisa, mas era a ferraria que eles tinham a princípio. É interessante. Bem interessante. Eu não sabia e vou ver se dá uma trovada nela, quem sabe. Traz pra cá. Os Reis Magos, então, tipo um trajeto, passa em algumas famílias. Antigamente eles eram um pouco piores, estranhos, né? Os nossos parentes chegavam numa família, né? Cantavam, eram bem recebidos com alguma comidinha, né? Enquanto eles traíam a família, um ia escondido no galinheiro, pegava uma galinha ou duas, ia pra próxima casa, né? Iam levando, assim, na brincadeira, né? Sim. Mas bem saudável. E pra cá veio essa Jordane pequena, tinha 16, 18 anos, e acabou ficando aqui, casou com o Sean Gabby. O casarão em 1906 foi construído, antes daí pelo sogro. Fizeram a parte de baixo, sempre um porão com as pipas, né? Sim. E ele fazia as pipas. Só que ele errou de 1 centímetro a porta. Né? Aí as portas geralmente eram marcos, né, de madeira, para não desfazer as pipas, só escavou um pouquinho as bordas assim para entrar a pipa. Tem as pipas ainda lá dentro, né? Isso é bem interessante. Nossa, que interessante. Ela está um pouco escondida aí de Santa Lúcia, na parte de baixo, antes de Santa Lúcia. Eu fui lá visitar umas vezes lá, a escadinha de pedra para subir também, pedras maciças bem. É um casarão. E eu tinha do lado, tinha a cozinha separada, sabe? O vão em cima, o vão quase, acho que caiu. Mas tá judiada, mas aí dentro tem um baú com alguns documentos. Aquele baú ainda não consegui digitalizar. E uma caixa cheia de fotos, de todas 80 fotos que ele tinha lá. Muitas fotos, porque daí é relacionado um pouco com o Jordani, né? Salvo-condutos, várias coisas ele tinha lá. O primeiro batalhão ferroviário, ele tinha colégio lá dentro. Colégio Amaro Bittencourt. Isso. Tá? Cinemas. O melhor cinema do Rio Grande do Sul era o batalhão ferroviário. Tinha cinema lá também. Tinha cancha de bolão, entendeu? Tinha cancha de bolacha. E o principal, tinha um time chamado o ZAC. O ZAC, União Clube Serrano. O time do Serrano. Sim. União Atlético Clube Serrano, entendeu? Esse time é o Serrano. O Serrano, o esportivo na época tinha bomba, quase não jogava o Serrano, o time de perder. O time do Serrano era um baita time, entendeu? Interessante. O Internacional jogou aqui, claro, o Internacional de Grêmio é outra história, né? É outro patamar, né? Outro patamar, mas vieram aqui jogar, entendeu? E na época vários jogadores, a dupla Grenal tentou levar, mas naquele tempo o futebol era diferente, né? Sim. 67. Tá. 67, eu acho. Legal. E como é que eram as vilas naquela época? Era uma loucura, né? Tinha um movimento, né? Movimento. Era muito vivo, eu acho. Lá no Caim, tu tinha, por exemplo, lá de cima os oficiais, lá de baixo, tu tinha o civil morando. O movimento, assim, aqui em Veríssimo também, né? Veríssimo também. Eles tinham, por exemplo, assim, tinha mercado, tinha mercado, era armazém, na época era armazém. Tá. O armazém, tinha armazém, tinha um armazém
O Carne 2 tinha cinema. É. Cinema. É. Todo, o Veríssimo tinha também isso aí, cinema. Sim. Armazém. A Jabuticaba tinha cinema, tinha armazém, todos tinham. Nossa, era uma cidade. Era uma cidade, né? É. Isso que eu acho interessante. Quer dizer assim, mas o nome é mesmo? É Daisy. Daisy. A cidade não tinha o que tinha no batalhão ferroviário. Então morava um comandante, morava aqui. Comandante, certo. na outra era tenente, a outra, assim, as maiores era assim, pra lá era sargento, lá do fundo era sargento. Depois tinha as casinhas de madeira, que era o tempo do batalhão, né? Era os arigoques diziam, era tratorista, era mecânico, daí tinha 20 e pouco casinhas de madeira. Até o armazém era ali, e ali tinha o negócio do açougue, eu acho que demoliram agora, fizeram um chiqueiro ali embaixo tem um negócio de eles faziam rancho, que eles faziam, sabe? Os soldados, comida, ali tinha um rancho ali embaixo, tinha tudo ali. Tipo um refeitório. Eles chamavam de rancho, refeitório. Que legal. Agora dessa aqui não. Dessa aqui eu me lembro da torre da igreja, sim, de bater o sino, né? Sim. Que era de madeira. E quando a gente ia bater o sino, sacudia todo dele. Aquela madeira ali balançava, não sei como é que não vinha para baixo tudo. E depois, então fizeram a reforma da igreja ali, aquela sim eu me lembro, à frente, né? Aí botaram o sino lá dentro para bater. E quando é de defunto é um sino que bate. E quando é de adulto, então criança é um e de adulto é outro. E de mulher é tantas batidas, viu? Sim. Eles batem os dois, assim, né? Depois então um para e o outro fica batendo. Homem é 12, mulher é 6 e criança é 4. Então lá, eu para andar a cavalo, eu ia, viu? Sim. Garantia. Mas sempre eu era que ia no moinho, às vezes eu chorava e dizia assim para a mãe, sempre eu no moinho. A mãe dizia assim, que nos bonidamente vai para o moinho. Sim, mas escuta, andar a cavalo, o que tu quer? Coisa, né? Melhor não tinha, né? Ela dizia assim, que nos bonidamente vai morir. Agora vai. Eu fazia as hóstias para a igreja de Montevideo. Que legal! E depois, então, minhas colegas, porque nós éramos umas quantas internas, então o que elas ficavam com raiva de mim? Porque eu fazia as hóstias, os retalhos eu comia tudo. E ela dizia, só a Luz que pode comer, eu não. Olha só! Não, vocês não vão fazer, vocês não sabem fazer, ela faz, pronto. E era uma chapa, viu? Que tinha então todo o tamanhinho assim das hóstias, né? E a grande. Então o que fazia? E tinha um pincel e fazia uma água com farinha de milho, de milho, de trigo. Então tu passava assim e ficava, olha está aqui o molde da coisa. A hóstia era assim, então depois, e ela, quando ficava pronta, era só que ela trocasse de cor, né, que não ficasse água, aí eu tirava e depois ficava os retalhos, tudo em retorno. E eu tirava e depois era eu que comia. E ela dizia, sempre tu, por que nós não? É uma coisa assim que é uma coisa que foi construída, né? A gente ocupa. É assim. Daí é uma coisa antiga, então a gente tem que preservar, eu acho tão lindo. Sempre achei lindo assim, sabe? Então daí eu disse assim, uns pegaram e modificaram, eu disse, não, a minha eu vou deixar assim. Eu disse, porque era do batalhão, meu pai trabalhou, inclusive meu pai vinha aqui trocar portas, fazer, porque ele era... você mesmo, do falecido Aldo. Eles vinham aqui, faziam as casas, isso é uma coisa que era do batalhão, sabe assim, a gente viu de pequena. Sim, tem ligação com a tua história, né? Com a minha história. Então eu digo, a gente tem ainda vivo, graças a Deus, essas pessoas.
Então, com entrevistas que a gente temos já vários documentários, tinha uma da minha sogra que já faleceu também, mas ela nos passou muita coisa bacana, porque a gente está perdendo, né? Sim. Acho que é muito importante a gente registrar ter esses isso. registros, sim. Registros é importante. É o momento que a gente está fazendo, que nem aquelas pessoas que a gente compartilhou ali, que eu quero conversar, quero gravar, porque eu acho que é muito importante a gente manter esses registros, essas memórias, né? A memória tem que ser mantida. Não deixar essas memórias se perderem, né? Eu sempre, mas eu não tenho história. Eu digo, mas tu tem história, sim, porque senão você não estaria aqui. É só você pesquisar, ir em busca dessa história. Eu fui professora durante 30 anos. E eu percebia muito bem que aquela criança, que ela tinha um pouquinho de referência, era muito mais fácil de trabalhar. Então eu digo assim, se cada um tivesse um tantinho assim de diferença, de referência, nós teríamos muito mais. Certo. E o Brasil tem que investir em cultura e educação. Certo. Você era professora onde? Dos pequenininhos, aqui mesmo no município de Bento Gonçalves. Trabalhei vários anos em Pinto Bandeira, município, e depois o restante dos anos finais lá na escola Ernesto Dornelles, na entrada da UX. Lá na UX. Não, bem interessante. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar aqui sobre os trajetos, sobre os roteiros, até sobre essas comunidades que a gente comentou, sobre Santo Antônio lá em cima? O que tu teria que... Eu tenho que, não sei, que eu digo assim, preservar vale a pena. Passar para frente esse patrimônio vale a pena, porque o nosso jovem precisa. E a tecnologia está aí, que bom que ela veio. Eu sei quanto eu sofri para poder estudar, que bom que ela veio. Entretanto, eu percebi também que ela está queimando uma parte da história. Tem que manter esse equilíbrio. Então, mantendo o equilíbrio, trabalhando as comunidades, eu digo que elas vão se sentir bem e valorizadas.
Obrigado.